Nome do Senhor. Alguém diga aleluia nesta casa. Pode acender todas as luzes, por gentileza. Permaneça em pé para a leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Temos alguém que nos visita nesta manhã. Algumas pessoas pela primeira, segunda vez. Por gentileza, levante a mão quem está nos visitando. Quem? Adriana. Adriana. Quem que é Adriana? Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Os demais são todos de casa. Olha aí. Maravilha. O primeiro culto do dia hoje nós tivemos a capacidade máxima completa, viu? Lindo, lindo, lindo culto da manhã. Primeiro culto da manhã. Muito bom. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Adriana pela sua presença nesta casa. Deus abençoe. Obrigado, querida. Que bom tê-la aqui. Amados, por que uma pessoa congrega na mesma igreja, duas pessoas congregam na mesma igreja, e uma desenvolve comunhão com Deus, intimidade com Deus, e outra não? Por que no momento de adoração desse que a gente teve aqui, uns conseguem entrar no Santo dos Santos, ouvem a mesma mensagem, recebem o mesmo alimento, participam dos mesmos cultos, e uns desfrutam de comunhão, intimidade com Deus, e outros não? Por quê? Vamos pensar acerca disso esta manhã. O que eu recebi do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Curve a sua cabeça. Que lindo poder estar aqui esta manhã, Senhor, neste segundo culto de domingo desta semana que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo momento que colocou dentro de cada um de nós o desejo de aqui estarmos. O privilégio é nosso de estarmos aqui, Senhor. Que linda oportunidade. Possamos degustar, aproveitar esse momento. E os ouvidos estejam abertos para a Tua palavra, para a Tua voz, que saiamos mais perto de Ti aqui esta manhã. Que vidas sejam transformadas, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Espírito que estava sobre Cristo, glorifica Jesus nesta manhã.
através deste culto, abençoando os que aqui estão, os que não puderam estar em casa acompanhando pela internet. Sejam tocados pela tua palavra na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar assento. Olhe para mim. Preste atenção. Deus vai ministrar o seu coração. Está pronto para ouvir? Está olhando para cá? Isso. Deixa-me começar a desmistificar duas coisas na abertura desta parábola, muito conhecida. Primeiro, a Bíblia foi dividida em capítulos em 1226, 1229 da nossa era. Ou seja, 700 anos atrás. 800 anos atrás. E foi dividida em versículos em 1541, há 500 anos atrás. E essa divisão em versículos, ela não é inspirada por Deus. Ela foi feita para que nós possamos dar endereço a cada particularidade da Bíblia. Assim como um CEP, assim como um nome de rua, número de casa, cada versículo tem um endereço, tem um capítulo, tem um nome de livro, mais fácil de se localizar. Isto nos ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Embora não seja inspirado por Deus, isto é profundamente importante. Todavia, pode conter erros. Não é aula de bibliologia que esta manhã. Em alguns casos, nós terminamos o capítulo, mas o assunto é o mesmo, continua. Se você parar naquele capítulo, você perdeu o contexto, a situação do todo. Mas, graças a Deus por terem feito assim, isso é bênção para nós. Por exemplo, a parábola do semeador está no capítulo 13, este é o endereço, versículo 1 até o versículo de número 9. As epígrafes, que são os títulos de cada capítulo, e um capítulo pode ter 3, 4, vários assuntos dentro do mesmo capítulo, também poderá haver várias epígrafes. Essas epígrafes também não são inspiradas por Deus, elas apenas retratam o assunto que estaremos lendo. Nos ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? É porque a epígrafe melhor do que parábola do semeador para esse texto poderia ser parábola do solo. Porque o que está em vista aqui não é o semeador, não é a semente, mas é o solo. O que Jesus foca nesta parábola são os diferentes tipos de solo. Ele aborda 4 tipos de terreno que recebem a semente. 3/4 das sementes é desperdiçada. A segunda observação que eu quero fazer desta parábola é que nós geralmente a aplicamos para novos convertidos, para a pregação, propagação do Evangelho. Não deixa de ser. Mas nós nos concentramos única e exclusivamente aí. Quando esta parábola, ela deve ser aplicada a todos os anos de crente. Não importa se você tem 20, 30, 50 anos de crente. Essa parábola explica porque muitas vezes não há funcionalidade da semente em nós. Se não, vejamos. O foco principal de Jesus é o solo. Os personagens da parábola são 2, o semeador e o inimigo. O produto da parábola é a semente
e o solo. Tanto o semeador quanto a semente, preste atenção nisso. Tanto o semeador quanto a semente estão fora do alcance do inimigo. Satanás não é páreo para Deus. Nunca foi e nunca será. E Satanás também não pode tocar na semente, que é a palavra de Deus incorruptível. Então, preste atenção nisso. O semeador é o próprio Deus. A semente é a palavra de Deus. O inimigo sabe o poder que a palavra de Deus tem e o estrago que ela faz na vida de uma alma perdida, transformando-a numa nova criatura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela convence por si só, sem nenhum pregador. A simples leitura faz com que caia sobre o indivíduo a convicção do pecado. Ela convence-nos do pecado, ela nos encoraja, ela nos levanta, ela nos põe de pé. A palavra de Deus é a coisa mais extraordinária. Existem livros e existe o livro que é a palavra de Deus. O diabo sabe que a palavra de Deus pode cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele sabe disso. Ele conhece a palavra melhor do que ninguém. Ele usou a própria palavra para encarar Jesus, dizendo, está escrito, só que usando fora de contexto. Mas veja a perspicácia de Satanás usando a própria Bíblia. E se é um crente que não conhece Bíblia, é ludibriado pelo engano de Satanás, que enganou até o homem mais sábio da terra, Salomão. Que enganou Adão e Eva, perfeitos, como ninguém até então. Depois, nem momento nenhum. O pecado não havia entrado na terra ainda. Então, Satanás sabe usar a palavra, ele conhece a palavra e ele sabe o poder que a palavra tem. Ele não brinca com as escrituras. Satanás não tem medo dos anos de crente. Quantos anos? 150 anos de crente. Ele dá gargalhada. Ele não tem medo de doutorado em teologia, mestrado, pós-graduado, doutorado, PhD, doutor em divindade. Ele não tem medo de nada disso. Agora ele tem medo de alguém que conhece a palavra, que se relaciona com a palavra e que diz para ele assim, mas também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E como conhecedor da palavra, como sabedor de que ela cumpre o propósito de Deus para a nossa vida, e por não brincar com a palavra, preste atenção nisso, já que Satanás não consegue atingir o semeador, Deus, e nem a semente, a palavra, ele vai procurar de todas as maneiras atingir o solo, o terreno que recebe a palavra, que é o meu coração, o seu coração. E ele fará isso tentando impedir que a palavra de Deus crie raízes e cresça em nossas vidas. Se ele conseguir isso, ele não se importa de você permanecer dentro da igreja. E nesta parábola Jesus cita 4 tipos de coração que são apresentados a ele, para que a palavra de Deus caia. 4 tipos de terreno. Primeiro,
Jesus faz menção dos da beira do caminho. Versículo de número 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira, ou ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Beira do caminho aqui é aquela borda dura de terra que fica ao lado do terreno produtivo, bom, causado pelo constante transitar das pessoas. No Oriente Médio, a parte da beira do caminho, às vezes era um pouco mais larga do que as demais que havia no meio da plantação. As mais largas eram para limitar o terreno de um agricultor, de um fazendeiro do outro. E o terreno da beira do caminho é aquele terreno que, de tanto as pessoas passarem por ali, irem e virem, aquilo se torna empedernido, duro, que não nasce nenhum tipo de vegetação, que se a semente cair ali, ela não penetra, porque aquilo se torna duro, como asfalto. Nós temos vários exemplos em nossa nação de terrenos baldios, que para não precisar dar a volta lá na esquina, a gente cortava caminho aqui no campo. E de tanto as pessoas irem e virem, matou toda a vegetação, aquilo criou uma vala. Aquilo é a beira do caminho. Se a semente cair ali, não nasce, não cresce, não produz. Jesus disse que o coração de alguns de nós seria da beira do caminho. Tomara que não, mas talvez haja aqui esta manhã, neste templo, alguém me acompanhando pela internet, alguém que tem o coração da beira do caminho. Ele ouve mensagem, mas a palavra não penetra. Ele pode até se alegrar por um momento, mas não cria raízes. Não passa de mera emoção. O Senhor Jesus disse, ouvindo a palavra, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isto é, o que foi semeado ao pé do caminho ou à beira do caminho. As pessoas sentem um arrepio, chegam a marejar os olhos, com lágrimas, mas por causa do transitar contínuo de tantas coisas na sua vida, seu coração se torna endurecido e a semente não penetra. E muitas coisas nós poderíamos dizer que endurece o coração e tornam o indivíduo da beira do caminho. A começar por amigos e conhecidos. Amigos e conhecidos. Qual a influência que os meus amigos exercem sobre mim? Tudo aquilo que nós podemos ganhar no final de semana pode ser perdido em 20 minutos de conversa com alguém que não teme a Deus. Sabia disso? Os meus amigos estão me levando para mais perto de Deus, estão me desafiando a conhecer. Eles me inspiram ou eles me afastam de Deus? Que tipo de amigos eu tenho? E um outro assunto para a gente falar outra hora seria: que tipo de amigo eu estou sendo para os meus amigos? Que influência que eu estou exercendo sobre eles? Cuidado. Cuidado que o transitar contínuo, e há muitas pessoas no inferno nesta manhã, simplesmente porque não souberam escolher seus amigos.
Sabia disso? A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, qual a influência que os amigos exercem sobre mim? Os amigos podem deixar meu coração como o da beira do caminho. Piadas sujas, conversas imorais. E aí eu me assento na igreja. Pode pregar quem pregar. A semente é incorruptível. Mas pode ser semente da Alemanha, pode ser semente da Suécia. O terreno não é bom. A questão não é se a semente é boa ou não é. A questão é que o coração não está preparado para receber a semente. Preciso mudar de igreja. Não adianta mudar de igreja. Preciso mudar de cidade, de país. Lá eu vou ser mais espírita. Não vai. Precisa saber escolher melhor os amigos, as influências, os que passam pela sua vida e que deixam o seu coração duro. O que mais pode deixar o meu coração empedernido, duro? Programas que eu coloco diante dos meus olhos. Televisão. Antigamente se proibia a televisão. Os crentes tinham escondido dentro do guarda-roupa. Lembra? Quando você escondia? Não conta. Hoje fica estampado lá, nada contra. A questão é o que eu estou assistindo. Qual a influência que os programas estão exercendo sobre mim? O Espírito Santo tem que sair da sala. Aquilo vai me fazer mais crente. Pode ser coisa até inocente, mas está me roubando o tempo da palavra. Pode deixar meu coração empedernido. E aí, gente, desculpa, eu tenho algumas concepções assim que só Deus para me mudar. Até eu já tentei, mas não consegui. Eu tenho dúvidas de acreditar numa mulher espiritual que vive abraçada com novelas. Eu tenho muitas dificuldades de acreditar que uma mulher que fica acompanhando novela consiga ter intimidade com Deus. Eu tenho dúvida. Porque alguns anos atrás, as novelas ensinavam a atrair o marido, a esposa. Hoje já se ensina a atrair o amante. É beijo gay, é homem beijando homem, mulher com mulher. É uma... Eu não sei, por favor me informem. Talvez eu esteja desatualizado e deixe de ser quadrado. Mas tem alguma novela passando por aí ensinando a honrar a Deus, ao marido ser fiel à esposa, amar o marido, a esposa, a cuidar dos seus filhos, levá-los à igreja, a conduzi-los no temor do Senhor? Tem alguma assim? Que geralmente quando se passa coisas de crente é para desfazer, é como chacota. E aí eu me assento lá e quase viro o sofá com piadas e anedotas sujas e situações das mais terríveis na sala da minha casa. Se alguém chegasse, batesse na porta e dissesse: olha, eu quero ensinar um beijo gay aqui dentro da sua casa, eu e meu companheiro, deixa eu entrar para ensinar para os seus filhos. Você deixaria? No mínimo, você sairia com a vassoura nas costas desse indivíduo. Mas eles estão aprendendo através da televisão. Os conceitos estão sendo moldados. E aí eu me alegro tanto com essas coisas lá. E aí chego aqui na igreja, pode cair fogo do céu, pode Deus se derramar. Eu fico insensível.
coração é da beira do caminho. A semente cai, mas não penetra, não cria raízes. Eu posso até me emocionar por um instante, mas não tem o seu devido efeito. O que mais que pode deixar o meu coração empedernido? As músicas que nós ouvimos. As músicas têm o seu início em Deus, mas elas foram deturpadas e elas destroem os sentimentos mais elevados. Cuidado com o que você está ouvindo. Mas não fala mas exalta a Deus. O propósito da música é para exaltar a Deus. Não está cumprindo esse papel, está roubando o seu tempo. E algumas músicas, algumas não, elas são tão poderosas, mas algumas entre essas poderosas, elas fazem o indivíduo viajar na maionese. A menina viaja, sai do corpo, se emociona, chora. Aí chega na igreja, coração da beira do caminho, sendo modelado. Então, as coisas que passam pela nossa vida é que deixam o nosso coração da beira do caminho. E podem fazer com que nós nos sintamos que saibamos demais, de modo que não precisamos mais escutar. Tem gente assim, se pastoreia a si mesmo. Não precisa de pastor. São pessoas que tornam e têm as suas próprias concepções acerca do Evangelho e se recusam a aceitar qualquer outra coisa. Talvez não consigam se concentrar e remoer aquilo que ouvem. Talvez se esqueçam do que ouvem, assim que ouvem. Todas essas são articulações do maligno para que a semente não germine. O que o diabo puder fazer para que a palavra de Deus entre por um ouvido e saia por outro, ele fará. Se ele puder tirar você daqui agora, se veio para o culto, foi impactado pela palavra, se ele puder distrair você ali fora, para você esquecer tudo que você... Ele roubou a semente. Ele tentará nos convencer de que a experiência própria, a psicologia, o aconselhamento, poderá nos conduzir por um caminho mais seguro. Mais seguro. No Oriente Médio, e eu acho que em todas as partes do mundo, existem algumas qualidades de pássaros que ficam voando à procura de sementes. Quando elas veem que a semente não penetrou na terra, elas vêm e... Assim faz o diabo. Seu coração se tornou insensível, porque nós não temos as questões cinematográficas de Hollywood que competem com a igreja, com o culto. E nós não temos todo esse aparato, de maneira que você fica aqui, se não tiver fome, um coração preparado pela palavra, e se ele for da beira do caminho, a semente vai cair, e você não precisa nem sair, aqui mesmo o inimigo pode roubar a semente. E aí fica na igreja 5 anos, 10 anos, e não cresce, não desenvolve comunhão. Parece que o evangelho não está funcionando para mim. É porque outras emoções passaram pela minha vida, deixando o meu coração da beira do caminho. Eu conheço pessoas que vão de igreja em igreja, lugar em lugar, procurando algo que nem mesmo elas sabem o que é. E nunca encontram. Parece que nada acontece no seu interior. O problema não é a semente. É o coração que não é adequado para receber a palavra. Segundo lugar, Jesus fez menção acerca do terreno pedregoso. Observe que o terreno da beira do caminho é o terreno duro, empedernido. O transitar das pessoas deixa o meu coração insensível, duro. O terreno pedregoso
ele é aquele terreno que aparentemente ele é fértil. Ele tem uma vasta camada verdejante, a cobertura é verdejante, mas 10 centímetros abaixo da superfície tem uma camada de pedra, uma crosta, uma rocha. E a semente cai ali, e ela precisa criar raízes. Ela até germina, ela até promete, mas de repente ela começa a descer, e quando ela começa, porque o tanto que ela cresce para baixo, às vezes mais para baixo do que para cima, ela precisa criar raiz, e ela vai descendo, descendo, de repente, ela bate na rocha. E como ela precisa, ela se aprofundar, a rocha não permite, e ela seca-se e morre. Jesus disse que alguns de nós o coração seria assim, coração raso, terreno raso, solo pouco profundo. E o que torna o coração pouco profundo? O que torna o coração como uma rocha, a ponto da semente cair e não produzir? Muitas coisas. Pecado. Aqueles pecados de estimação, que não fazem mal para os outros, só para nós mesmos. E ninguém sabe. Por cima nós somos uma camada de verdejante de terra, que promete. As pessoas nos olham, isso é um terreno lindo, isso vai dar muita árvore, vai dar muito fruto. Mas 10 centímetros abaixo, tem uma crosta de pecados ocultos, não confessados. E a semente cai ali. A Bíblia diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se houver algum pecado em nós que não seja confessado, nem toda pregação do mundo fará efeito em nós. E geralmente essas pessoas têm alguns pregadores prediletos, gostam de ouvir. E se você parar para ouvir esses pregadores, você vai entender por que eles gostam deles. É porque eles não falam de pecado. Elas enchem o ego dessas pessoas, fazendo elas se sentirem bem. Mas o coração delas é raso. Tem uma camada de pedra. Pecados escondidos que nunca foram confessados. É por isso que nós começamos todo o culto em oração. Ajoelhados, examinando-nos a nós mesmos, vendo se há em nós algum caminho mau. Porque senão as pessoas que estão do meu lado estão no santo dos santos. E eu olho e, nossa, até o culto de 1h30 ficou cumprido. Porque as pessoas estão vivendo nos dias de quanto o culto mais rápido for, melhor. Só para dizer que eu fui. Mas não tem vida espiritual. Não tem intimidade com Deus. Não haverá em um coração empedernido pelo pecado, mesmo que haja uma faixa produtiva de terra, em um coração assim não haverá, sem confissão não haverá adoração, sem confissão não haverá culto, sem confissão não haverá intimidade com Deus, sem confissão não se sai do lugar. A confissão produz quebrantamento. Então a palavra de Deus prescruta, penetra. Quebrantamento
é como uma máquina. Como é o nome daquelas máquinas? Britadeira. Que quebra a rocha. E aí a semente se aprofunda. Cresce, se torna uma árvore frondosa e frutífera. Aleluia. A amargura. Ei, você sabia que algumas pessoas têm o coração raso por causa da amargura, da cólera, da mágoa? Algumas pessoas têm o coração cheio de mágoa. Elas entram no Facebook dos outros só para ver se já tem notícia ruim para elas se alegrarem. Não é o seu caso, dá glória a Deus. É o caso de muita gente. Deixa eu ver se fulano de tal ainda está em pé. Estou falando besteira? Coração raso. A palavra de Deus cai, a semente desce, mas não produz. Até promete a princípio, agora vai. Que bênção será? De repente secou. Jesus disse que alguns de nós teríamos o coração assim, pedregoso. Não tem como a palavra de Deus germinar num coração cheio de mágoa, de ira, de inveja. Não tem como a palavra de Deus ter espaço num coração como esse. Não vai produzir. Alimentar a amargura contra alguém cria em nós uma mudança radical no íntimo da nossa personalidade. As pessoas se tornam violentas, gritam com os filhos, com a esposa. Se você vê um marido muito gritão, uma esposa muito gritona, brigona, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. A raiz. Porque o pecado mexe com a nossa personalidade. Você se torna tão envolvido na injustiça que afirma ter sido vítima. O indivíduo se torna vítima de todo mundo que está ao seu redor. Até o Espírito Santo tem dificuldade de comunicar palavra, alguma coisa em você. Você pode ler a Bíblia 24 horas, mas ela não lhe comunicará nenhuma verdade. Por causa do ódio, da amargura. Jesus disse que alguns de nós teríamos o coração assim. Em terceiro lugar, Jesus faz menção de que a palavra não caiu apenas à beira do caminho, terreno duro, coração duro. Entre as pedras, terreno pedregoso, terreno raso, solo raso. Mas Jesus disse que também a semente caiu entre os espinhos. Presta atenção. Olha o que diz a Bíblia. 13:7 diz assim: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O solo, olha para mim. O solo aqui é adequadíssimo, é o melhor que tem. É perfeito. O terreno é ótimo. Não é endurecido, não é raso, não tem pedra. O indivíduo é gente boa. Tem o coração cheio de boas intenções. Não tem adultério, não tem roubo, não tem segundas intenções. É terreno fofo, profundo, bem irrigado. Tem tudo para crescer. E é por isso que o diabo trabalha tanto para impedir que a semente cresça. E o que ele vai fazer? Qual a estratégia que o diabo faz
Se eu sou gente boa, meu coração é terreno bom, não é pedregoso, não é da beira do caminho. Eu não fico namorando com o mundo para deixar meu terreno, meu coração empedernido. Eu não tenho mágoa contra ninguém. Quer dizer, eu tenho um terreno bom. É cair a semente, esperar o tempo e ela se torna uma árvore frutífera. O diabo sabe disso e ele usa uma estratégia. Qual é? Ele prepara uma outra semente para competir com a semente da palavra. E ele joga, já que o terreno é bom, ele joga essa semente no meu coração. Espinhos. E aí, como tudo que se planta dá, a palavra cresce. Mas junto com a palavra crescem os espinhos. E os espinhos crescem e Jesus disse, sufocam a palavra. Sufocam. Olha o que Jesus disse, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. E aí Jesus cita 2 tipos de muitos espinhos que existem. Jesus disse, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os cuidados deste mundo, o plantar e o colher, o comer e o beber, mensagem de semana passada. Não tem coisa errada, mas o indivíduo, olha a estratégia do inimigo. Eu vou manter esse indivíduo tão ocupado, porque o resumo disto é, esses espinhos são simplesmente atividades. Eu vou encher ele de atividades, de tal forma que a semente seja sufocada. E quando se fala em cuidados desse mundo que sufocam a palavra, não está dizendo de adultério, não está dizendo de roubo, não está dizendo que eu sou um indivíduo ruim, cheio de mágoa, são coisas dignas. E aí eu podia pregar o dia inteiro sobre isso, que para pegar no pé eu sou bom. E às vezes não são coisas indignas, gente com ministério, gente com tudo para... Os espinhos vêm e o sufocam e se tornam infrutíferos. Eu gosto de dizer algumas coisas que chocam. E olha a minha cara de preocupado. Se eu me sinto autorizado por Deus, não gostou, embrulha e coma em casa. Mas acredito eu, Josias Aristiche, que alguns tipos de promoção não são dadas por Deus. Foi o diabo que colocou para sufocar a palavra, para roubar o ministério. Eu acredito que alguns tipos de emprego não são portas que Deus abriu. Foi o diabo que abriu para roubar a vida espiritual. Se o meu trabalho não está roubando de mim espiritualidade, Jesus vem, eu estou preparado, siga em frente. Se eu estou exercendo aquilo que Deus colocou na minha mão, porque Ele vai pedir contas. Glória a Deus, siga em frente. Se eu dobro o joelho e sinto intimidade com Deus e aparecer um demônio, eu expulso na autoridade do nome de Jesus. O problema é que às vezes os cuidados desta vida roubam de nós o melhor. São coisas dignas. Mas o indivíduo dobra o joelho e não tem comunhão. Se sente fraco, pálido na fé. Parece que o céu está de bronze. Parece que o evangelho não está funcionando.
É uma mesmice quando Jesus prometeu rios de água viva. Jesus disse que um dos espinhos que o diabo planta são os cuidados deste mundo. E Jesus fala de um segundo tipo de espinho, a sedução das riquezas. Sufocam a palavra. O que é a sedução das riquezas? A sedução das riquezas é eu querer aparentar aquilo que eu não tenho condições de ter, de administrar. É eu ter condições para ter um Fusca, querer ter uma BMW. Só para impressionar os outros. Gente que não se importa comigo. É aparentar alguma coisa que se você puder andar de Ferrari e não perder o céu e nem a sua espiritualidade e nem deixar de exercer o seu ministério, go ahead, man. Não. Vai em frente, compra duas, traz uma para o pastor. Agora, se uma lambreta está roubando a sua espiritualidade, viva a pé, mas viva em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Sedução das riquezas faz eu querer ter coisas que vão sacrificar a minha família, meus filhos, minha esposa, meu casamento, meu tempo de qualidade com Deus, só para mostrar para os outros. Porque o primo tem, porque o vizinho tem, porque o amigo do trabalho tem, eu também preciso ter. Mas se aquilo me roubou a minha espiritualidade, você não passa de um tolo. Se perdeu o melhor. Por que pagar 5 mil de aluguel numa casa? Só para aparentar para os outros? Se eu tenho condições, vocês estão entendendo? Se eu tenho condições para isso, e se isso não me rouba o tempo com Deus, da família, vai em frente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas uma casa não é suficiente, preciso ter duas. E se ter duas não atrapalha minha comunhão com Deus, tenha 4, tenha 5. A sedução das riquezas faz menção de alguém para aparentar para os outros. Ele é seduzido para ter coisas que ele não precisa ter. E ele se esforça e faz part-time e não sei mais que time. E aí Jesus vem e diz: apartai-me de mim, maldito, para o fogo eterno. Perdeu comunhão comigo, perdeu o melhor da vida. Porque as melhores coisas deste mundo não se compram com dinheiro. É fruto da bênção de Deus na nossa vida. E que nenhum dinheiro do mundo daria. Aliás, tem gente que daria tudo para ter o que você tem. O salmista disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Ora manda sebiocomaja. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a estratégia do inimigo é nos manter tão ocupados com coisas, circunstâncias, situações, a ponto de que a palavra de Deus seja sufocada em nossa vida. Sufocado. O indivíduo não tem força nem para dar glória a Deus. Se der, ele vai fazer só gló. Desculpa. Fica engasgado. Se Satanás não puder arrancar de dentro do seu coração a semente, então ele vai tentar envolver você em atividades para que você não tenha tempo de cuidar da sua alma,
e do seu ministério. Ele lhe abrirá portas, promoções, apenas com o propósito de desviá-lo de você crescer em Deus. O ativismo é um truque de Satanás. O propósito dele é distrair a nossa atenção, exaurir a nossa força, de maneira que sobre só o resto para Deus. Esse é o resto. Se der, eu vou. Se eu puder, eu faço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus disse que alguns de nós teríamos o coração cheio de espinhos. Coração ocupado demais, sem tempo para cuidar, regar. E cada vez que você vem ao culto, cada vez que você entra no Zoom, e essa semana fomos tão confrontados pela palavra, tanto na quarta, quanto na sexta, quanto na terça-feira, a pastora que pregou. Que lindo. Cada vez que eu paro para ouvir uma mensagem, eu estou regando a semente. Eu estou tirando as ervas daninhas. Eu estou cavando ao redor, porque ela não vai crescer, ela não vai produzir se ela estiver sufocada, se ela não for regada. Uma planta requer cuidados. E a vida espiritual, ninguém é cheio de Deus por acaso. É fruto de renúncia, é fruto de cuidado, é fruto de zelo, é fruto de gastar tempo com Deus. Jesus disse que alguns de nós teríamos o coração assim, cheio de espinho. Em último lugar, Jesus diz: e outra parte caiu em terra boa e deu fruto de 30, 60 e 100%. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3/4 da semente é desperdiçada. 3/4. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, a outra caiu entre os espinhos. Só uma parte que produziu e deu 30, 60 e 100%. E mesmo o meu coração sendo bom, é perigoso ele não produzir 100%. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Obrigado pela tua palavra esta manhã, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Sou tão grato por receber mensagens assim da tua parte. Tão grato. Temos nesta igreja gente cheia de Deus e temos gente vazia. Temos gente tão perto e gente tão longe. Temos gente com tanta produtividade e outros sem nenhuma. Temos gente que tem sede e outros tanto faz. Tem gente dando graças por essa pandemia que não precisa vir ao templo. É um trabalho a menos. Procuravam justificativas, acharam uma grande. E às vezes nós não estamos tão bem, Senhor, como pensamos estar. E o mesmo Senhor que diz que não podemos julgar ninguém, diz que pelo fruto se conhece a árvore.
Obrigado por termos uma igreja onde podemos parar para pensar como numa manhã dessa, onde somos confrontados pela Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para receber palavras do trono, entregar para a Tua igreja, simples como essa, mas para dizer: assim diz o Senhor. Ouça quem ouvir. Que os que têm ouvido ouça. Que os que são espirituais distinguem e saibam que é a Tua voz falando conosco. Os que não têm, que sejam sensibilizados pela Tua presença. Desperta-nos para uma vida espiritual mais profunda. Há pessoas tão perdidas, que até no momento de oração como esse não consegue orar. Em casa, tenha misericórdia de nós, Senhor, antes que seja tarde demais. Faça-nos viver mais perto de Ti. Faça-nos ter mais comunhão contigo. Que possamos honrar o nosso trabalho, sim, porque o trabalho dignifica o homem, mas que ele não seja um empecilho para desenvolvermos intimidade contigo. Não seja uma muleta, não seja uma desculpa. Os que me cercam recebem bem as minhas justificativas, mas o Senhor vai receber. E os talentos que o Senhor colocou nas minhas mãos, e as oportunidades que o Senhor tem me dado para poder fazer a obra, eu tenho negociado esses talentos. Me ajude. Eu possa sondar o meu coração nesta manhã. Se alguém recebendo a Ti como Senhor na sua alma, perdoa-lhes os pecados. No primeiro culto tivemos pessoas Te aceitando aqui esta manhã, Senhor. Pode haver alguém entregando sua vida ao Senhor nesta manhã, sendo perdoado dos seus pecados. Porque eu creio que antes de um amigo convidar, de ver na internet, que isto não foi um amigo, não foi um anúncio, não foi uma coincidência, foi o Teu Espírito atraindo alguém para esta casa para receber a Tua palavra. Oh, aleluia! E obrigado por estarmos aqui. Obrigado por gastarmos esse tempo contigo. É tão pouco, Senhor. Eu duvido que sejamos espirituais com 1h30 de culto na semana. Tenho dúvida, muitas dúvidas. Mas se nem isso eu posso fazer, que o Senhor tenha misericórdia de nós.